1 Samuel 1, Eucana e suas mulheres. Ora, havia um certo homem de Ramataim-Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela, porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre, e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Criador de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. Nascimento e dedicação de Samuel. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, dizendo: Porque eu o pedi ao Senhor. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: Não subirei até que o menino esteja desmamado e, então, eu o trarei, para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: Faz o que te parecer bem, espera até que o tenhas desmamado, somente o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou, e quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos, e um efa de farinha, e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló, e a criança era pequena. E eles mataram um novilho, e trouxeram a criança até Eli, e ela disse: Ó meu senhor, como vive a tua alma, meu senhor? Sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz, portanto eu também o emprestei ao Senhor, enquanto viver, ele será emprestado ao Senhor. E ali ele adorou o Senhor.